Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o estudo referente ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa oração. Mas nós tivemos um pequeno probleminha com a luz, né? Então, a gente vai fazer hoje a luz de velas, tá bom? Nós vamos iniciar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por este momento. Que o Senhor esteja conosco, nos dando paz, luz, tranquilidade. Que possamos compreender a lição deste capítulo do Evangelho, refletir, mudar a nossa vida a partir das suas lições. Esteja conosco o Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos falar do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele inicia, nos itens que nós vamos conversar hoje, falando sobre a ressurreição e a reencarnação. A diferença das duas. A ressurreição, ela faz parte dos dogmas judaicos, que quer dizer voltar à vida utilizando-se do mesmo corpo, Acredita-se que o homem, após a morte, ele pode, ressurgir com o mesmo corpo, E nós já sabemos, que não é possível de acontecer esse tipo de situação, porque quando nós morremos, o nosso corpo, ele se desfaz, A natureza, ela é tão sábia que ela se desfaz, O nosso corpo, ele não renasce, E no caso, eles utilizam-se um pouco da história de Lázaro, mas nós já vimos que Lázaro, ele não estava vivo propriamente. Ele estava, assim, em um estado de letargia, que é parecido com a morte, Parece que a pessoa está morta, porém ela não está, E mesmo quando se fala de Jesus, que teria ressuscitado no terceiro dia após sua morte, nós já sabemos que Jesus reapareceu em espírito, Ele apareceu, se materializou ali para os seus discípulos, por isso que era possível tocar, senti-lo, Porque ele estava materializado enquanto espírito, uma vez que nós entendemos que os seus discípulos provavelmente eram médiuns e doaram fluidos para que ele pudesse se materializar em espírito. Aí, claro, há quem diga que o corpo de Jesus, ele desapareceu, Nós não sabemos, o que de fato ocorreu, com este corpo, o que teria sido, São várias coisas que, a gente ainda tem que pesquisar ao longo da história da humanidade, mas nós, sabendo, tendo a nossa fé racional, nós sabemos que não é possível um corpo ressurgir, E sim o espírito. Então, a maior diferença entre ressurreição e reencarnação é que a ressurreição presume voltar à vida com o mesmo corpo. Já a reencarnação, como nós já viemos estudando há um bom tempo, a reencarnação, ela é reencarnar, estar de volta à carne. É um espírito, porém, em outro corpo, com outras vivências. E nós sabemos que a reencarnação, ela foi dada a nós como uma forma de Deus nos ajudar a corrigir os nossos erros do passado, Uma única existência não seria possível que nós nos desenvolvêssemos por completo, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, As questões morais. E seria muito injusto ter um parâmetro de vida tão somente, Pensando
e analisando o mundo qual nós estamos, né? Com tantas distinções entre as pessoas, né? Como é que eu vou avaliar os erros e acertos de uma pessoa se as condições desta pessoa é diferente da outra, né? Então, uma vida apenas não seria possível nós nos corrigirmos, nós evoluirmos. E seria muito injusto de Deus se para alguns tivesse a saúde, né? Tudo, o dinheiro, todas as condições necessárias e para outros tudo é privado. A saúde, o conforto, a família, né? Então não seria justo por parte de Deus. E a reencarnação, ela vem explicar essas diferenças. Por que que uns vivenciam uma coisa e outros outras? Porque cada um de nós está colhendo coisas que plantou, seja de bom, seja de ruim, ou está querendo passar por provas para buscar a evolução de maneira mais rápida, né? Como nós já vimos, existe a prova e a expiação, né? E a reencarnação, ela vem explicar essas diferenças que nós vemos no mundo, né? Que muitos sofrem tantas coisas e outros não tantas. E essa é a diferença da reencarnação com a ressurreição. Porque a reencarnação, ela fortalece os nossos laços familiares, porque nós vamos compreender que nós estamos na família que nós precisamos estar, vivenciando situações que nós precisamos vivenciar. Então, tudo se fortalece com a ideia da reencarnação. Diferente de nós pensarmos que existe apenas uma existência e de que nós somos julgados pelo certo e pelo errado e que nós vamos queimar eternamente, né, num inferno ou ficarmos, né, num purgatório ou num céu e o nosso familiar não. É dolorido para uma mãe pensar nisso, né? Como ela vai estar feliz no céu e lembrar que o seu filho, que cometeu alguns erros, está lá no inferno, né? Uma mãe se sente compadecida. Imagine Deus, que é todo amor e bondade nele. Então, ele não criou nós para isso. Ele criou nós, sim, para evoluirmos, para que possamos corrigir os nossos erros e ir caminhando, né, nas nossas possibilidades. E nós temos todo o tempo do mundo para evoluirmos, né? Jesus, ele é o grau máximo de evolução que por enquanto nós conhecemos, né? Um espírito que atingiu o nível de Jesus é um espírito que já cumpriu boa tarefa daquilo que precisava cumprir. E nós vamos chegar ao nível de Jesus, né? Só que, claro, é um processo a se desenvolver, a buscar todos os dias. Porque fazer o bem, né, buscar agir no bem é muito difícil, né? Quando nós temos que ter paciência, nós temos que vivenciarmos situações difíceis para que nós possamos ser melhores. Não é fácil, nós sofremos, né? Muitas das vezes nós temos um caminho que é repleto de amor, só que nós não compreendemos, não queremos, e aí começa a vir as tempestades e os sofrimentos. Porque Deus sempre dá a oportunidade de nós aprendermos pelo amor. Só que, infelizmente, nós às vezes optamos por aprender na dor. E aí nós vamos vivenciar coisas difíceis. Porque nós escolhemos, porque nós trouxemos isso para a nossa vida, que não era necessário. E a nossa alma, ela vai vivenciar as experiências
vai aprender e vai se desenvolver, vai se fortalecer, vai amadurecer com as situações, né? E nós vamos melhorando. E a reencarnação, ela é algo tão bonito que Deus deu a possibilidade de esquecermos os erros do passado, tudo aquilo que nós fizemos de feio, né, de algo difícil, nós esquecemos. E reencarnamos muitas vezes em família com aquelas pessoas em que nós prejudicamos, fizemos algum mal, né, ferimos, magoamos. Só que como nós temos o esquecimento, estar ali dia a dia nos ajuda a cultivar o amor, né? A conseguirmos realizar o perdão e sermos perdoados, né? E aí a gente constrói novos laços de amor. Todos nós temos uma família espiritual, espíritos amigos que estão conosco, né? Que são afins, que nos protegem, que estão conosco sempre, né? Os nossos amigos espirituais. E essa família, ela sempre nos auxilia. E às vezes a gente precisa ter uma mãe que vai nos puxar para uma direção, um pai, ou não ter nem pai nem mãe para vivenciar outras situações. Então, tudo isso que nós passamos é necessário para que possamos evoluir e que possamos corrigir os nossos erros. Então, não basta somente termos conhecimentos, né? Nos desenvolver intelectualmente. Nós também temos que se sobressair e se recuperar do mal que nós realizamos. Nós temos que ter o nosso desenvolvimento moral. E de que maneira que nós nos desenvolvemos moralmente? Nós nos desenvolvemos todo momento que nós temos de fazer o bem, de sermos misericordiosos, né, em benefício do próximo. A cada instante que nós vivemos é ocasião de fazermos o bem, de praticarmos a caridade, de aprender e auxiliar o próximo, né? Então a gente tem que aprender a não perder essas oportunidades de praticar o bem, porque a todo tempo vai chegar situações, vivências, ocorrências que vai fazer com que nós possamos escolher: eu vou fazer o bem ou eu vou fazer o mal? Eu vou ter paciência, compreensão com aquele ser ou eu vou brigar, né, ofendê-lo, maltratá-lo? Então, a cada instante nós temos ocasião de fazer o bem, para que nós possamos evoluir. Por isso que Deus, ele tem essa sabedoria gigantesca para conosco. Ele dá todas as ferramentas, todas as possibilidades estão conosco. É somente a nossa boa vontade em se desenvolver, em querer fazer o bem, para tudo acontecer, para tudo se realizar. Olha como a bondade de Deus, ela é maior que tudo. Nós estamos aqui na Terra aprendendo dia após dia, mas nós temos todas as possibilidades de evoluir, de querer ser melhores, né? Basta nós, né, vivenciarmos isso em nosso coração. Pensar o que hoje eu estou realizando que está prejudicando a mim e prejudicando as outras pessoas. O que me prejudica todos os dias? Quais falas minhas estão sendo falas que estão magoando, estão ferindo as pessoas? Nós temos a oportunidade de refletir sobre isso todos os dias. Pensarmos lá, olha, quais atitudes hoje eu tive que foram infelizes, que eu não precisava ter? E aí a gente reflete e tem que colocar um pensamento.
Será que eu precisava fazer tudo isso que eu fiz, falar tudo que eu falei? E aí a gente começa a se educar. Pensar, ó, amanhã eu vou fazer diferente. Eu não vou agir assim, tão de maneira desprendida, né? Não vou machucar a outra pessoa, não vou feri-lo, né? Quando ele vir com agressividade, eu vou conseguir devolver com amor, né? Porque nós já sabemos que a outra face é a devolução pelo diálogo e pelo amor. Quando Jesus coloca para nós no Evangelho, apresentai a outra face, é para nós, né? Apresentarmos a face do amor, da compreensão, do respeito, porque aquele que vem querendo nos ferir, muitas vezes ele está ali tão sofrido, com tantas situações no seu coração, que ele não sabe mais agir de maneira bondosa ou pacífica, porque ele só recebeu aquela forma agressiva de vivência, né? Aquele maltrato. Então ele já não sabe mais agir com o bem. Então cabe a nós mostrar para ele, né, o quão é bom receber algo bom do outro, o quanto é bom ser respeitado. E aí a gente vai se educando e educando o outro a partir das nossas ações, porque o outro desarma. A partir do momento que ele vem, né, com toda uma raiva a nos atingir, e nós nos equilibramos e agimos de uma outra forma para com ele, naquele momento tudo se dilui. Todo aquele ódio, toda aquela raiva, ela se quebra com a nossa atitude positiva, a nossa atitude de amor, de respeito. Então é essa ocasião de fazer o bem que é o momento de nós evoluirmos na reencarnação. E há essa lei natural de que equilibra o universo, né? Essa lei em que todos nós estamos, né? A lei de amor, a lei de conservação, que nós vamos encontrar todas essas leis divinas no livro dos Espíritos. Lá está tudo descrito o que nós vamos realizar, o que nós precisamos realizar para caminharmos para o bem. Então lá nós temos a lei do trabalho, a lei de conservação, de amor, né? E a gente vai aprendendo a cada uma das nossas leituras o que nós podemos fazer, né, a cada dia para sermos melhores. E aproveitando que nós estamos falando sobre a ressurreição, a reencarnação, eu vou ler para vocês uma mensagem que está no livro Renasce Agora. É uma mensagem muito bonita e ela diz assim: não deixes para depois os laços de amor e paz que pode criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. O melhor antídoto para os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreenderam. Alguém te magoou? Reinicia o esforço da boa compreensão. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre a ti mesmo, no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, uma mensagem muito bonita que traz para nós esse sentimento que nós temos sobre a reencarnação,
sobre essa oportunidade que Deus nos dá todos os dias de evoluirmos, né? De termos laços de amor, de afeição e simpatia com os nossos semelhantes, de termos familiares, né? Espíritos que vão ficar conosco, né? Que eram nossos desafetos e que agora são caros ao nosso coração. Olha quantas coisas bonitas nós vivenciamos, né? A nossa vida, ela não é sempre um mar de rosas, mas ela também não é uma sucessão de espinhos, de sofrimentos. Nós sempre temos algo a compensar, né? As situações difíceis. Nós vivemos problemas infinitos, mas nós também temos resoluções. E nós temos muitas flores no nosso caminho. Então, foquemos nas flores que nós temos, né, nessa oportunidade de estarmos aqui. Nós não somos como uma luz que se apaga, né, como nós estamos aqui agora no escuro. Nós temos possibilidade de viver e viver de novo, e viver de novo, e continuarmos vivendo e aprendendo todos os dias. E quando nós sentimos desamparados, nós percebemos que a vida está mais difícil, pensemos que se nós estamos passando por isso, nós vamos superar. Nenhuma lágrima que nós derrubamos, ela é em vão. Todas as lágrimas são em rumo à perfeição. Nós estamos caminhando para a perfeição. Então tenhamos fé no amor de Deus para conosco e tenhamos o coração cheios de boa vontade, de alegria, de esperança, né, de podermos superar, né, os desafios, né, que possamos superar as coisas ruins, que não deixemos as vantagens sobressair em detrimento dos outros, que possamos sim respeitar e amar as pessoas todos os dias, porque nós precisamos dos outros, uns dos outros, né? Uma das leis que estão lá no Livro dos Espíritos é a lei de sociedade, e nela é descrito que nós precisamos do outro para evoluirmos, porque o outro nos ensina a sermos pacienciosos, a sermos amáveis, a sermos respeitosos. Então busquemos sempre isso. Então, dessa passagem do Evangelho, de que o título diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse nascer de novo não é apenas na nossa reencarnação, e sim a cada dia nós possamos nascer de novo, refletindo as nossas atitudes positivas e negativas, nos corrigindo e querendo ser melhores, ter esse renascimento para o bem todos os dias. Pensar: hoje eu vou tentar ser melhor, hoje eu vou tentar ter paciência. E se mesmo assim nós ainda tivermos uma atitude ou outra infeliz, que possamos nos perdoar, não ficar com aquela culpa a nos consumir, que possamos nos perdoar, serenar o nosso coração e pensar: bom, eu errei, agora o que eu posso fazer para corrigir este meu erro? Posso pedir perdão para a pessoa, posso confessar, né, a minha equipe de trabalho, as pessoas que dirigem os meus erros, falar: olha, eu errei, mas eu quero melhorar, você me ajuda, né? E querer essa melhora sempre, né? Tirar esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo que nos consome e nos deixar evoluir e sermos melhores, cultivando o amor, a humildade, né? A tolerância sempre,
e o respeito para com os outros. Então fica para nós, né, essas reflexões sobre esse capítulo do Evangelho, nesses itens que nós estudamos hoje, que foram os itens 4, 18 até 22. Então, para quem quiser, né, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, os itens 4 e 18 até 22. Então, agora nós vamos fazer a nossa vibração, que é o momento de orarmos para os outros e para nós mesmos. Então, nós vamos pedir ao Mestre Jesus que esteja conosco, nos dando paz, amor, alegria, enchendo nossos corações de esperança, de fé, de coragem. Mestre, acalma a nossa mente, o nosso espírito, nos enche de bom ânimo e coragem, Senhor, para que possamos concluir este ano de trabalho, de luta, que possamos ter força para enfrentar todas as diversidades do nosso caminho, todas as situações de problemas, que possamos estar em pé, fortalecendo os nossos familiares, amigos, todos aqueles a quem amamos. Mestre, que sejamos luz no mundo, a encher os corações de felicidade, que as nossas palavras preencham os vazios dos corações, apazigue as mentes, os espíritos sofredores. Mestre, nos ajuda a ter o perdão, ter a paz no nosso espírito. Ajuda a nos perdoar, Mestre. Fortalece para que possamos ser alegres, dispostos, felizes em todos os momentos e que possamos aprender sempre com os nossos erros e os nossos acertos e que não tenhamos vergonha de nos corrigir, de melhorarmos, que o Senhor nos dê a possibilidade de fazer o certo agora, que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo se dissipem, que possamos superá-los sempre. Mestre, acolhe todos aqueles a quem amamos e aqueles que nos feriram. Acolhe todos aqueles irmãos que estão passando por alguma dificuldade, doença, pobreza, todo tipo de sofrimento. Acalma os seus corações e fortalece, Senhor. E que o Senhor possa encaminhar anjos de luz para auxiliar cada uma das pessoas que estão passando por situações difíceis. Obrigado, Mestre, pelas diferentes religiões existentes no nosso planeta. Que todos nós possamos estar em paz e harmonia, que possamos nos respeitar, nos tolerar e auxiliar uns aos outros. Mestre, que as guerras que estão acontecendo neste momento possam ser dissipadas, que os líderes possam refletir e buscar outros caminhos. Faz com que a terra, Senhor, seja um local de paz e de amor. Nós sabemos que estamos caminhando para isso, mas ainda temos tantas coisas, Senhor. Então acalma os corações sofridos, enlutados, que eles possam se encher de coragem e esperança. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, por tudo de bom que nós temos. Abençoe sempre, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, né? Houve esse problema com a nossa luz, né? Que por isso que nós estamos à luz de velas, mas nós, mesmo assim, nós estamos aqui para realizar a tarefa.
sabendo o quão é importante estudarmos o Evangelho e refletir sobre as suas lições. Então, eu quero desejar a todos uma boa noite, né? Uma sexta-feira abençoada a todos e um bom fim de semana. Lembrando que o trabalho da live também acontece no domingo, às 8h30 da manhã. Né? Nós estamos com algumas dificuldades de estar online por conta, né, desse fim de ano, os feriados, todas as situações. Mas, com a graça de Deus, nós vamos continuar persistindo na tarefa. Então, fique em paz, uma boa noite.